Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 4 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. E Donald Trump já está em Nova York desde ontem e hoje se apresentará ao grande júri. Não tenho nenhuma informação até o momento, apenas que o juiz que presidirá a sessão não permitirá que esta seja filmada. Eu vou ficar aqui acompanhando as notícias e à noite eu volto se tiver algo relevante para falar sobre a presença de Donald Trump no grande júri de Nova York. O Trump disse que isso é ilegal, disse ontem nas suas redes sociais que é uma arbitrariedade, é ilegal e uma perseguição de Joe Biden, que não quer vê-lo disputando as próximas eleições. Ele também falou contra o promotor Alvin Bragg. Aquela história que todo mundo já sabe, que Alvin Bragg é comprado por George Soros e por aí vai. Bem, eu vou ficar aqui, como disse, atento para o desenrolar desta magnífica treta, por assim dizer. Bem, hoje o Organic Prepper traz uma matéria muito importante e muito curiosa. Ele alerta os habitantes das grandes cidades norte-americanas e canadenses que tenham muito cuidado ao sair de casa, que fiquem permanentemente muito atentos. E se precisarem sair de casa, até mesmo para ir ali na esquina comprar umas balas ou um pé de alface, façam isso de modo muito cuidadoso, com muita atenção, tracem um plano de ida e vinda. E evitem uma série, por exemplo, de perigos constatáveis, como passar próximos a bairros perigosos, ruas mal iluminadas, entre outras coisas, passar próximos àqueles bolsões de pessoas consumidoras de, bem, vocês sabem, fentanil é a palavra da moda, não é mesmo? Devido aos grandes perigos hoje em cidades americanas e canadenses. Aliás, ele começa a sua matéria dizendo exatamente o que está realmente acontecendo na América e no Canadá. Ele diz, olhe ao seu redor, não é mais 2019. Mesmo que na superfície as coisas pareçam relativamente normais, tudo já mudou dramaticamente. Em meio a ameaças de guerra nuclear, colapso de bancos e outros SHTFs em potencial, o número de pessoas perdendo está crescendo exponencialmente por aí. Se você se perguntou o que é SHTFS, é um acrônimo para, digamos assim, esterco jogado no ventilador, se é que me entendem. Isso não se deve apenas ao rápido declínio do padrão de vida, diz o Organic Prepper, mas também a todas as transformações aceleradas que ocorrem globalmente. As pessoas podem lidar bem com a mudança, mas lutam muito com a incerteza. Quando você sabe o que mudou e como mudou, parece que você tem mais condições para enfrentar a mudança. Porém, a incerteza, diz ele, é o grande problema hoje. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, o que está sendo gestado nas ruas e nos gabinetes secretos do pântano. Então fica aquele estado permanente de angústia na população. E esse é um dos grandes problemas hoje. Quando a capacidade de absorver Quando a capacidade de absorver e adaptar é superada, o medo, a confusão, a desesperança e o desespero se instalam na população. Os seres humanos individuais e coletivos lidam com esses sentimentos de maneira diferente. A maioria apenas morderá a bala e seguirá em frente. Alguns ficarão deprimidos ou tentarão se esconder do mundo, enquanto outros desistirão de uma forma ou de outra. Mas, para muitos, o vício, a insanidade e a violência são a única resposta possível, o último recurso. Eles estouram uma junta e começam a atacar como ratos em uma gaiola. E é a esses, diz o Organic Prepper, que a população deve ficar atenta. E aí ele cita
como a violência explodiu por conta desses que se entregaram, por exemplo, às drogas, aos vícios e tudo mais, como a violência explodiu nas grandes cidades. Então ele faz aqui dá uma série de conselhos de como sobreviver a esse terrível ano de 2023. Por exemplo, evitando saídas aleatórias, evitando sair sem planejar um itinerário, sem estar familiarizado com as ruas por onde se andará, e aconselha também que dobremos a nossa consciência em torno às pessoas que nos cercam, que dobremos a nossa consciência sobre alguns lugares e que também, claro, fiquemos calmos e mantenhamos o juízo, até mesmo diante de situações extremas. Muito bem, eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição do vídeo, o link dessa matéria que é muito importante, principalmente para os meus amigos que vivem em grandes cidades dos Estados Unidos e Canadá. O que isso mostra? Isso mostra o declínio de Babilônia, evidentemente, ou então, se quiserem uma alusão ainda mais conhecida, a derrocada do Império Romano, por assim dizer. Bem, por falar em derrocada do Império Romano, mais uma notícia também importante que vem corroborando tudo o que o canal está falando ultimamente. Essa foi publicada hoje no Economic Collapse Blog por Mike Snyder, hoje. Ele diz que durante a semana, encerrada em 15 de março, 98,4 bilhões de dólares foram retirados dos bancos americanos. Isso foi muito ruim, diz ele, mas acabamos de saber que as coisas pioraram ainda mais na semana seguinte. Durante a semana encerrada em 22 de março, 126 bilhões de dólares foram retirados dos bancos americanos. Essa crise bancária, no entanto, observa Mike Snyder, não começou em março, como muitos foram levados a acreditar. No ano passado, diz ele, mais de 1 trilhão de dólares foram retirados dos bancos dos Estados Unidos. E isso, claro, criou uma enorme quantidade de estresse financeiro. Mais de 1 trilhão de dólares foram retirados dos bancos no ano passado, 2022. Isso quer dizer, segundo Mike Snyder, que os bancos americanos estão sentados em uma montanha gigante de perdas não realizadas agora. Perdas não realizadas, perdas efetivas, porém ainda não contabilizadas. Foi relatado anteriormente que os bancos dos Estados Unidos estão enfrentando perdas não realizadas de 620 bilhões de dólares nos títulos que detêm devido ao rápido aumento das taxas de juros. Mas agora nos informam que, na verdade, são 780 bilhões de dólares e não 620. E quando você adiciona perdas não realizadas em suas carteiras de empréstimos, diz Snyder, as perdas não realizadas de nossos bancos que estão enfrentando chegam a um total em torno de 1,7 trilhão de dólares. E aí, então, ele cita um estudo que fez essa comparação, o estudo que vocês estão vendo. Não se preocupem, vou deixar também o link desse estudo para quem quiser acompanhá-lo. Ele diz que esse estudo, divulgado em 13 de março, analisou mais profundamente as perdas não realizadas que os bancos provavelmente estavam segurando. O estudo descobriu que as perdas reais para os títulos dos bancos foram de 780 bilhões e não 620 bilhões, como havia sido estimado pelo Federal Deposit. Segundo Snyder, os autores do estudo foram ainda mais fundo. Observaram que os empréstimos como títulos também perdem valor quando as taxas de juros sobem. Aí um pouco mais de perda não realizada.
segundo o estudo. Eles descobriram que o total de perdas não realizadas em dezembro de 2022 foi de 1,7 trilhão. Em um alerta assustador, os autores observaram que as perdas do aumento de taxas de juros são comparáveis ao patrimônio líquido total de todo o sistema bancário. Não saímos dessa crise bancária. Na verdade, pode ser apenas o começo, termina o estudo dizendo. Isso quer dizer, de modo bem resumido, que as perdas não realizadas, que são gigantescas, representam uma bomba relógio prestes a explodir. Só que quando ela explodir, será muito maior do que um mero anúncio de recessão. Será algo que poderá, certamente, levar toda a economia global à bancarrota. A questão aqui, colocada por esse estudo, não é se vai acontecer, mas quando isso irá acontecer. Já Nouriel Roubini, por sua vez, alerta que a maioria dos bancos dos Estados Unidos está tecnicamente à beira da insolvência nesta fase. Ele observa que o aumento das taxas de juros levou a uma queda no valor de mercado de outros ativos dos bancos, e ao contabilizarem esses fatores, as perdas não realizadas dos bancos americanos chegaram a 1,75 trilhão, ou 80% de seu capital. De acordo com Roubini, a natureza não realizada dessas perdas decorre do atual regime regulatório que permite aos bancos avaliar títulos e empréstimos pelo seu valor de face em vez do verdadeiro valor de mercado. Ele afirma que a maioria dos bancos dos Estados Unidos está tecnicamente perto da insolvência. Bem, isso foi Roubini que falou. Já Mike Snyder termina o seu artigo dizendo que o Fed é que foi o responsável por tudo isso. Ele foi avisado para não aumentar as taxas de juros tão rapidamente, mas acabou fazendo exatamente isso. E o que eles fizeram está agora quebrando todo o sistema bancário americano, segundo Mike Snyder. Estamos, diz ele, com muito mais problemas do que a maioria das pessoas imagina. A verdade é que não estamos apenas caminhando para uma recessão. O que estamos enfrentando potencialmente é um colapso de todo o sistema financeiro. E vai demorar um pouco para que essa crise se esgote completamente. Aqui parece que ele foi um tanto quanto irônico. Então é isso. Vemos Babilônia numa decadência tremenda, as pessoas de boa vontade, por assim dizer, o pacato cidadão, a pessoa honesta, precisa fazer um esquema, um itinerário seguro para ir até mesmo na padaria, porque corre o risco, por exemplo, de ser agredida sem nenhum motivo por um zumbi. Esse é um aspecto da coisa. E por outro lado, parece aí, segundo esses analistas, o sistema financeiro ruindo por má gestão. Má até mesmo no sentido moral, se é que me entendem, parte 2. Bem, então, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui, mas de olho lá em Nova York. Até depois, se Deus quiser.